Olá, meus irmãos. Vamos novamente, nesta reunião, darmos continuidade ao nosso compromisso sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, e vamos falar hoje algumas coisas em relação ao item Aliança da Ciência e da Religião. Que o Pai fortaleça a todos e que nós possamos dar continuidade às nossas atividades do dia a dia, sempre confiantes no nosso Criador. E é de maneira proposital que eu digo isso nessa nossa introdução, porque no Espiritismo nós encontramos a união, a junção da fé com a razão. A fé oriunda do nosso conhecimento religioso, espiritual, a busca da melhora das nossas virtudes, superando as nossas dificuldades, nossas paixões, colocando em prática o aprendizado do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos a religião. Do outro lado, a razão, nós encontramos na ciência esse outro aspecto da nossa vida, da nossa realidade, da existência material, a questão das ciências, onde através da inteligência o homem vem aprimorando a sua busca por respostas em relação às leis da física, as leis da natureza, as reações químicas e assim por diante, estabelecendo diversos ramos de ciência. Então, o Espiritismo, meus irmãos, é a doutrina onde nós encontramos na sua base, no seu cerne de iniciação, de quando surgiu a doutrina dos espíritos, a união, a junção da fé, religião, com a ciência. Porque nós não podemos esquecer nunca que foi através do trabalho árduo de um cientista, Allan Kardec, que pela sua natureza da busca da verdade, através da aplicação de métodos científicos, ele conseguiu, dessa maneira, buscar entender e compreender que naqueles fenômenos ditos espirituais, e muitos acreditavam que tratava-se de métodos de charlatanismo, de embuste, Kardec, aplicando o conhecimento científico, ele compreendeu que ali existia algo que estava muito acima da compreensão dos homens, da humanidade daquele tempo, e conseguiu extrair dali o conhecimento que nós recebemos do mundo espiritual, dos espíritos, das almas dos homens que desencarnaram. Foi assim. Então a ciência está na base da formação da doutrina espírita. E nós, buscando a história da humanidade, nós vemos que nem sempre foi assim. Porque sempre de um lado estiveram os religiosos, os adeptos da fé fanática, irracional muitas vezes, né? E do outro lado os cientistas, aqueles que buscavam o conhecimento das coisas, que tinham na sua natureza esse desejo de ver tudo comprovado através das reações, das leis da natureza. E então nós víamos que ambos aspectos, religião e ciência, eles se degladiavam, estavam sempre em conflito, porque cada um queria ter a sua autonomia, queria ter a sua verdade.
Então sempre estiveram, durante toda a história da humanidade, sempre estiveram em conflito esses dois aspectos fundamentais da sociedade humana. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, logo lá no início, quando eu me deparei com o Espiritismo, foi a respeito disso, dessa união da razão com a fé. A razão vinda da necessidade de se não deixar levar por qualquer situação, por qualquer afirmação de uma outra pessoa, mas através da razão buscar o conhecimento, verificando se aquilo que está sendo falado realmente tem um aspecto de verdade ou realmente se sustenta pela lógica, pela aplicação da razão e da inteligência. E o Espiritismo trouxe isso para mim logo naquele tempo. E nós vimos, então, através desses instantes de reflexão que nós fizemos aqui, que a ciência está na base da estrutura da doutrina espírita. E isso deu uma força extraordinária para que a doutrina espírita se formasse enquanto não uma religião simplesmente, né? Porque o Espiritismo, nós compreendemos que, acima de tudo, o Espiritismo é uma filosofia, meus amigos. Não é uma religião, mas é uma filosofia. Ou seja, aqueles que buscam o conhecimento através da doutrina espírita estão sempre em busca de esclarecimento sobre a verdade. Qual verdade é essa? Sobre a nossa essência espiritual, né? De onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, quais as consequências na vida futura do nosso comportamento, como nós podemos melhorar essas questões do sofrimento, por exemplo. Então, nós vemos aí que no topo dessa pirâmide, que é a doutrina espírita, está a filosofia, a busca da verdade, ou pelo menos da verdade possível de ser compreendida por nós, no atual estágio de desenvolvimento moral e intelectual que nós nos encontramos enquanto sociedade humana. Sabemos, conforme já foi ensinado pelos Espíritos, que nem tudo nos foi revelado, porque nós não temos ainda condições de compreender toda a verdade. Nós vamos compreendendo aos poucos, conforme vamos melhorando a nossa maneira de percepção, de compreensão das coisas, de raciocínio. O nosso comportamento moral também é fundamental. E nós entendemos então por que Jesus ensinou muitas coisas para nós através de parábolas, de histórias. Conforme nós vamos amadurecendo, já vamos interpretando e buscando um conhecimento maior na essência das histórias que Jesus nos ensinou. Então é por isso, essa busca da verdade de ser possível, de ser compreendida até o momento. E na sua base nós encontramos a religião, porque todo homem necessita buscar um caminho para se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com Deus. Religião significa isso, religar o homem com o divino, com o espiritual. Existem muitos caminhos, muitas religiões que têm o mesmo propósito, todas louváveis, desde que realmente, na sua essência, tenha o propósito de fazer com que o seu seguidor desperte nele as questões espirituais. Então, ao lado do aspecto religioso da doutrina espírita, nós temos também o aspecto científico, que foi, como eu disse, um caminho que sustentou lá no início da codificação do Espiritismo. Então, a questão científica está nos aspectos, nas consequências do comportamento do espírita. Porque é assim que funciona.
Através do desejo sincero que nós temos de melhorar o nosso comportamento, nós aplicamos aí a nossa inteligência na busca da nossa melhora, a filosofia. O aspecto religioso faz com que nós desenvolvamos em nós o sentimento da fé, a conexão com o Pai, com Jesus, com a espiritualidade superior. Dessa maneira, por meio da inteligência e do desejo dessa conexão, nós compreendemos que os ensinamentos de Jesus nos causam uma transformação moral. A ciência está na comprovação da mudança, da transformação moral que vem aquele que coloca em prática os ensinamentos do Cristo. Então a ciência comprova, através dos seus métodos, que aquele que transforma a sua vida, coloca em prática os ensinamentos de Jesus, segue uma determinada religião com desejo sincero da sua conexão com o divino, ele muda totalmente a sua vida. A consequência está aí. O aspecto científico da doutrina espírita está nessa comprovação. E não podemos esquecer também da conexão que o espírita, nas casas espíritas sérias e de respeito, nos trabalhos mediúnicos, a conexão que é feita com o plano espiritual, onde os irmãos desencarnados, na condição de espíritos libertos da matéria, se comunicam através dos médiuns, trazendo informações, conceitos, ensinamentos para todos nós, que são divididos com todos aqueles que frequentam e que têm acesso às obras de cunho doutrinário da doutrina espírita. Então nós vemos aí a questão da aliança da religião e da ciência, aspecto fundamental no espiritismo. Quero fazer a leitura de um trecho desse item que nós acabamos de falar algumas coisas, que é fundamental para a nossa compreensão. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. E eu me pergunto, meus irmãos, para uma reflexão entre todos nós, imagine a desenvoltura, imagine a aplicação de um cientista, por exemplo, da medicina. Nós citamos aqui os médicos, psicólogos, enfermeiros e entre outros, dos vários ramos da medicina. Imaginem esses irmãos cientistas estudiosos, ao lado do conhecimento que adquiriram, também adquirirem ou terem ciência da questão espiritual, que move o espírito. Porque daí, esse profissional, ele não vai olhar simplesmente para a matéria, para o corpo humano, e analisar na matéria questões de física, de química, de biologia, reações químicas. Ele vai olhar muito mais
porque tudo que a matéria apresenta é um efeito. A exteriorização de doenças, de mazelas, do comportamento desequilibrado psicológico, é tudo efeito, porque a sua causa está na essência espiritual, está no espírito, está lá na nossa intimidade. Então esse profissional, quando ele atuar olhando para a matéria, mas compreendendo que a causa é sempre espiritual, ele vai ter um aspecto muito mais amplo de análise e vai poder encontrar o caminho mais adequado para a diminuição do sofrimento daquela criatura ou do seu paciente. É extraordinário, então, a ciência junto da religiosidade daquela criatura, do profissional. E não uma negando a outra, ou uma achando que é melhor do que a outra, mas ambas unidas, porque a ciência busca a comprovação dos fatos da matéria, da vida material, da vida orgânica, do mundo material que nós estamos inseridos hoje, que nós estamos aqui nessa experiência, nessa reencarnação. A religiosidade, as questões espirituais apresentadas pelo Espiritismo, com muito mais particularidades do que outros segmentos religiosos, espiritualistas também, então nos ensina que existe muito mais além do que aquilo que nós podemos ver e sentir e comprovar simplesmente por A mais B. Existem as questões espirituais. E as nossas mazelas estão no espírito, na nossa intimidade. O que se apresenta no nosso corpo material é aquilo que nós estamos expurgando, porque a causa está lá no espírito. Precisamos então buscar esse conhecimento para atuarmos na causa e não no efeito. Quando nós estamos sentindo uma dor de cabeça, a dor de cabeça não é a causa, é o efeito. Quando nós temos algo que surgiu em nosso corpo material, um desarranjo de células, assim por diante, aquilo não é causa, aquilo lá é efeito. A causa está num aspecto íntimo nosso. Então, diante desse conhecimento, dessa junção de ciência e religião, de fé e razão, nós temos condições de nos tornar pessoas muito melhores e trabalharmos para que a nossa sociedade melhore cada vez mais. Então, neste dia, nesse encontro que nós estamos agora, neste momento, nós refletimos em relação a isso. Não há antagonismo entre ciência e religião. O que deve haver é a junção delas, porque ambas estudam os dois aspectos do ser humano, o aspecto material e o aspecto espiritual. Meus irmãos, vamos ampliar a nossa mente, vamos buscar nos esforçar para deixar as ilusões de lado, deixar o homem velho lá atrás, a mulher velha lá atrás. Vamos olhar para um novo, buscando o conhecimento. Desta maneira, nós nos tornamos pessoas melhores e conseguimos olhar para o nosso próximo como um irmão. Alguém que tem que ser tratado com respeito, alguém que tem que ser amparado no momento de necessidade. Assim como nós também precisamos do amparo e do consolo em muitas ocasiões, muitos momentos da nossa vida, vamos fazer isso para o nosso próximo também. Através do conhecimento, nós nos tornamos pessoas melhores. Meus amigos, agradeço mais uma vez a esta oportunidade que tivemos desse nosso encontro, desses nossos breves minutos,
E eu peço ao Pai, ao nosso Criador, que abençoe a todos vocês e que nos dê sempre força, nos dê sempre condições para superarmos as dificuldades da nossa vida, sempre de maneira racional e com esperança em nossos corações. Porque não tenho dúvida que nós somos amparados e nós somos sempre esclarecidos para o melhor caminho a ser tomado. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.